Olá, amigos da TV Justiça. Hoje é dia de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. É claro, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando agora. Hoje, com os principais momentos da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal do dia 13 de outubro de 2016, uma quinta-feira. Karina, nós tivemos apenas uma sessão por conta do feriado da quarta-feira. Já foi marcada uma nova sessão para reposição em outra data, justamente para manter o ritmo dos trabalhos, mas o que não significa que não tenha sido uma sessão com muitos debates, particularmente porque foi um tema que normalmente chama a atenção e que tem as suas dificuldades técnicas, porque se trata de direito tributário. ICMS foi o tema por excelência da sessão dessa quinta. É isso aí, Cadu. ICMS foi o tema de toda a pauta dirigida da sessão de quinta-feira, dentre os 6 processos elencados em perspectiva de julgamentos. E o primeiro julgamento realizado, com o voto tomado por todos os ministros presentes à sessão, foi no sentido de que incide sim o ICMS sobre a assinatura básica da telefonia pelas empresas operadoras e que cobram a assinatura do seu cliente, não é? Do consumidor. E, nesse caso, os ministros definiram, inclusive, uma tese no sentido de que, não obstante a pessoa não utilize os pulsos ou a franquia colocada à sua disposição, a incidência do ICMS vai acabar acontecendo de qualquer forma, não é um serviço preparatório para o serviço de comunicação. Esse foi o entendimento adotado pela maioria que se formou no plenário nesta quinta-feira. E logo na segunda parte da sessão de julgamento, os ministros deram início ao julgamento de um recurso extraordinário que acaba estando ligado a 2 ações diretas de inconstitucionalidade que já tiveram o julgamento iniciado, mas que há uma perspectiva de continuidade de julgamento desses 3 processos, desse recurso extraordinário, junto com essas 2 ações diretas de inconstitucionalidade, na próxima sessão plenária, porque trata-se de tema que deve alcançar pelo menos 1.300 processos sobre estados na origem e que trata sobre a possibilidade de uma empresa ter restituído um crédito pago, um valor de ICMS pago a maior quando se tratar de substituição tributária para frente. Nós vamos tentar explicar isso aqui no programa Plenárias, como é que funciona esse pagamento, essa forma de arrecadação e fiscalização simplificada feita pelo direito tributário e como é que as empresas, à luz do que diz a Constituição, buscam essa restituição, embasando principalmente no princípio da isonomia, vedação do confisco e também no princípio da capacidade contributiva. Nesse segundo julgamento desse recurso extraordinário, o ministro Edson Fachin fez o relatório, nós tivemos as sustentações orais proferidas na segunda parte da sessão e o voto do ministro Edson Fachin no sentido de que se deve sim reconhecer o direito a essa restituição do ICMS pago a maior, ao contrário do que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais havia decidido. O julgamento foi suspenso em razão da hora, mas há já uma perspectiva para que esse julgamento seja retomado como o primeiro da pauta na próxima quarta-feira, na sessão extraordinária que já foi convocada pela ministra Carmen Lúcia para o período da manhã da próxima quarta-feira. E vamos rever tudo isso no programa de hoje. Vamos começar, portanto, com o primeiro julgamento da sessão plenária desta quinta-feira. O Supremo Tribunal Federal autorizou a cobrança de ICMS na tarifa básica de telefonia, como já adiantou a Karina. A maioria dos ministros entendeu que a estrutura contratada para que o consumidor fique acessível, mesmo que não faça ou receba ligações, é serviço de comunicação e deve ser tributado. O Estado do Rio Grande do Sul questionou em recurso uma decisão do Tribunal de Justiça Estadual que beneficiava as prestadoras de serviços de telefonia. Pela decisão do TJ, os serviços de habilitação, instalação, disponibilidade e assinatura de uma linha telefônica, o que acontece quando o consumidor contrata um pacote básico, configuram atividade meio, portanto, não tributável de acordo com a lei do ICMS. O procurador do Estado disse em plenário que, por causa dessa interpretação, o Rio Grande do Sul deixa de arrecadar quase R$1,5 bilhão em imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Os advogados da companhia telefônica defenderam a decisão do Tribunal de Justiça. Alegaram que o Estado já aumentou a tributação e que a assinatura básica não seria a atividade fim contratada pelo consumidor.
e não deveria sofrer a incidência do ICMS. Quem contrata uma assinatura básica tem direito de utilizar até 200 minutos por mês em ligações locais para telefones fixos, no caso dos assinantes residenciais, e 150 minutos para usuários empresariais. O pacote custa, em média, R$ 40. O relator, ministro Teori Zavascki, defendeu que é válida a cobrança do ICMS na tarifa de assinatura básica de telefonia. Para o ministro, a infraestrutura que é colocada à disposição do consumidor para que ele fique acessível, mesmo que não use os minutos de ligação contratados, é serviço de comunicação e deve ser tributado. É inegável que tudo isso produz um custo às prestadoras. Custo que não é suportado apenas quando o usuário origina chamadas locais, cobrados na conta do telefone local por intermédio do sistema de pulsos. Necessário se faz também cobrir os consideráveis custos de manutenção da rede. Rede essa que lhe proporciona a facilidade de estar acessível, de receber chamadas telefônicas de qualquer parte. Este é o benefício que se extrai de ser usuário de serviço de telefonia local, mesmo que não se tenha originado uma chamada local sequer. Ao fixar preço mínimo a ser cobrado mensalmente, assinatura de serviço, o regulador está, na verdade, buscando estabelecer uma quantia que seja suficiente para remunerar os custos envolvidos na manutenção dessa complexa estrutura, bem como de outros custos fixos que permitem a existência de uma rede de telefonia local. Entre esses custos, encontra-se, no caso das concessionárias de telefonia fixa, como a Consulente, os relativos à universalização do serviço, isto é, ao seu oferecimento aos usuários não rentáveis e em localidades remotas, bem como os referentes à instalação de telefones de uso público por toda a malha urbana da área de concessão. São obrigações assumidas pelas prestadoras nos respectivos contratos de concessão e que são de extrema relevância social. Tais comunidades, por óbvio, não são autossustentáveis. Os recursos para sua manutenção provém da integralidade da estrutura tarifária prevista nos próprios contratos de concessão, especialmente da tarifa de assinatura. Não há para esse tipo de obrigação subsídio pago diretamente pelo poder público, como oriundo do Fundo de Investimento FUSP. Ademais, a assinatura é cobrada em função de efetiva prestação de serviço de telefonia fixa, que ocorre independentemente da originação de chamadas locais. Faz parte do serviço, sendo causa, inclusive, de altos custos para a concessionária, a manutenção de toda a rede física de telefonia local que proporciona ao usuário a possibilidade de estar conectado a toda a complexa rede de comunicações telefônicas, fecha aspas. Parecer do professor Paulo de Barros Carvalho, em consulta feita pela Associação Brasileira de Prestadores de Serviço Telefônico Fixo, comutado. Diz o professor Paulo de Barros: o valor pago pela assinatura mensal de telefonia fixa é, sem dúvida, tarifa, tendo por objetivo custear a manutenção, aperfeiçoamento e expansão do sistema telefônico. Todos os pontos examinados levam a uma só conclusão: o valor pago pela assinatura mensal da telefonia fixa é tarifa, decorrente de serviço prestado em caráter contratual, não compulsório. Além disso, é elemento essencial a conservação e modernização dos equipamentos que servem de canal comutativo, viabilizando a comunicação do assinante com terceiros, fecha aspas. Parecer do professor Kazuo Watanabe, em consulta feita por Telecomunicações de São Paulo Telesp, tendo em vista a ação civil pública ajuizado pelo Centro de Defesa do Consumidor e Cidadania, objetivando a suspensão da cobrança de tarifa de assinatura mensal. Abre aspas. Em conclusão, a cobrança da tarifa de assinatura mensal não padece de qualquer vício de ilegalidade ou de abusividade, constituindo um componente da remuneração assegurado pela lei e pelo contrato à consulente, pela efetiva prestação de serviços de telecomunicações, consistente em assegurar aos usuários a fruição contínua de serviços, fecha aspas. Na hipótese sob exame, é incontroverso nos autos que a tarifa de assinatura básica mensal, de que a recorrida pretende afastar a cobrança do ICMS, é contraprestação de serviço cujo plano não inclui franquia de minutos ao usuário.
os planos alternativos de serviço abrangidos pela impetração, devidamente homologados pela Anatel, têm como principal característica, segundo a exordial, a cobrança de uma assinatura mensal de pagamento obrigatório que dá direito apenas à disponibilidade do serviço, sem inclusão de minutos ou tráfego, e a possibilidade de contratação adicional de pacotes para a realização de chamadas, acesso à rede mundial de computadores, dentre outros serviços. Fecha aspas. O próprio pedido no mandado de segurança, aliás, é expresso nesse sentido, dele constando o pleito de concessão de ordem para que se determine a autoridade coatora que se abstenha, entre aspas, de exigir da impetrante o pagamento de ICMS, comunicação, sobre mera disponibilidade ou assinatura mensal sem franquia de minutos, fecha aspas. Enganam-se a recorrida e as instâncias de origem, no entanto, ao equiparar a cobrança da tarifa de assinatura básica mensal com a mera disponibilidade do serviço. A tarifa, toda evidência, é contraprestação ao próprio serviço de comunicação prestado pelas concessionárias de telefonia. A ausência de franquia de minutos vinculada ao preço cobrado e, portanto, de efetiva comunicação entre o usuário e terceiro são, no caso, irrelevantes e não têm o condão de descaracterizar o serviço remunerado pelo valor da assinatura básica mensal, como o serviço de comunicação propriamente dito, que consiste, na hipótese, no fornecimento em caráter continuado das condições materiais para que ocorra a comunicação entre usuário e terceiro. Antes do intervalo, eu gostaria de perguntar para a Karina. Karina, no caso, se estamos falando de comunicação, é um serviço e por isso ele deve ser cobrado? É esse o ponto de vista do ministro Teori? É, exatamente. O ministro entendeu, na verdade, chama-se ICMS, Imposto sobre Mercadorias, Serviços e Comunicação. E a grande discussão aqui é se essa assinatura básica seria uma atividade meio para se estabelecer a comunicação entre operador e cliente, ou se ela seria uma atividade fim, uma verdadeira prestação de serviço de comunicação colocada à disposição do cliente. O ministro Teori Zavascki entendeu que existe a prestação de um serviço, ainda que colocado à disposição e não utilizado, e por isso deve haver essa incidência da tributação. No seu voto, ele coloca, inclusive, que existe uma contradição até no discurso das operadoras de telefonia, que justificam o recebimento e a cobrança da assinatura básica em razão da prestação de um serviço, mas que quando o assunto é incidência de ICMS, diz não é serviço. Então, ele diz que isso seria uma contradição insuperável e que, para ele, então, dando um entendimento contrário ao que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul entendeu, não é atividade meio, é serviço e deve haver, portanto, a incidência do ICMS e comunicações, Imposto sobre Serviços e Mercadoria e também de comunicação. Karina, houve divergência na sessão plenária dessa quinta-feira em relação a essa matéria. E é o que nós vamos ver no próximo bloco do nosso programa Plenárias, que volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com o nosso programa Plenárias, com os destaques da sessão plenária desta quinta-feira, dia 13 de outubro. No primeiro bloco do nosso programa de hoje, vimos parte do julgamento do recurso extraordinário 918.888, no qual o Estado do Rio Grande do Sul questionava acórdão do Tribunal de Justiça local, favorável à empresa telefônica. A pergunta nesse processo era: imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, incide sobre a assinatura básica mensal de telefonia? Como vimos, para o relator do recurso, o ministro Teori Zavascki, a assinatura básica é, sim, prestação de serviço, que é o oferecimento de condições para que haja comunicação entre os usuários e terceiros, ainda que não se remunere a ligação em si. Na continuação do julgamento, houve divergência. O ministro Luiz Fux discordou. Para ele, se o consumidor não usa a linha telefônica, não pode ser considerado um serviço de comunicação. Portanto, não deve ser tributado. Deve ser tributado pelo ICMS são justamente os serviços de comunicação e não os serviços para comunicação, como é o caso da assinatura, que permite apenas a disponibilização e a possibilidade de acesso aos serviços de comunicação pelo usuário sem que com ele se confunda.
Aí eu cito a Lei Geral de Telecomunicações, que diz o que é comunicação e que hipótese ela ocorre. O que me chamou a atenção, talvez agora, porque é importante para uma Corte Constitucional evitar conflitos federativos de tributação, principalmente nesse momento que o Estado não tem, o município não tem, a União não tem. E, por fim, o artigo 61 da Lei Geral de Telecomunicações, ele expressamente prevê a possibilidade de prestação de serviço de valor adicionado pela empresa de telefonia, considerado como aquela atividade que acrescenta um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte, com o qual não se confunde, bem como novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento e apresentação e movimentação de informações. Agora aqui, tanto no caput do dispositivo quanto em seu parágrafo 1º vem expresso: serviço de valor adicionado não constitui serviço de telecomunicações. Então, a Lei Geral de Telecomunicações deixa claro que esses serviços suplementares não são de comunicação. Eu destaco ainda, senhora presidente, egrégia Corte, ilustre representante do Ministério Público, que a Lei Complementar 87 foi clara quanto à ocorrência do fato gerador do ICMS Comunicação. E a Lei Geral também dispôs suficientemente sobre esse aspecto. Artigo 63. Além da tarifa ou preço relativo ao sistema de telecomunicações, a prestadora pode oferir receitas alternativas, daí consagramos a legitimidade da assinatura básica, pode ser paga, complementar ou acessória por meio de PUC, sem caracterizar nova modalidade de serviço. Pois bem, e aqui ao final, isso aqui que me chamou a atenção, mais recentemente, a prestação de serviço é uma atividade de interesse regulamentada pela Anatel. E a Anatel, inclusive, com relação aos planos alternativos que podem ser oferecidos, ela regulou no artigo 49 o seguinte: as prestadoras de serviço devem submeter seus planos alternativos à aprovação prévia da ausência da agência. Aí assenta que atente para o fato, isso é uma informação que veio da Anatel, atente para o fato de que se está tratando aqui exclusivamente da assinatura básica mensal sem franquias, pois havendo a inclusão de minutos dentro do plano de assinatura, por óbvio, haverá a prestação de serviço de comunicação. Aí eu digo que a questão não é nova e assento talvez aqui que seja um dado importante para a nossa Corte enfrentar. Eu digo que não é a primeira vez que o Supremo não qualifica como serviço de comunicação, porque já dito que a empresa de telefonia possa prestar aluno de serviço, é preciso que ela mantenha uma infraestrutura, mas isso não é em si comunicação. É para custeio da sua infraestrutura que a concessionária cobra os respectivos valores a título de assinatura básica mensal do usuário do serviço, ainda que nenhuma ligação seja feita ou nenhuma mensagem seja enviada. Aí que vem. Tais valores, inclusive, por corresponder a serviços não previstos no artigo 155(2) da Constituição Federal, estão dentro do campo de incidência municipal. Aliás, está em trâmite no Senado Federal o substitutivo número 15, 2015, da Câmara dos Deputados, oriundo do PL 386, que altera a Lei Complementar 116, para incluir dentro do fato gerador do ISS a disponibilização de conteúdo de áudio, vídeo, e por texto e por meio de internet. Então, na verdade, eu já destacava e estou destacando aqui, porque esse é um problema que o Supremo pode enfrentar, fica evidente assim que o Estado do Rio Grande do Sul está na iminência de invadir a competência municipal para a tributação de atividades conexas ao serviço de comunicação, mas que com o serviço não se confundem. Mesma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, mas por maioria de votos, os ministros seguiram o relator e decidiram pela incidência do ICMS na assinatura básica. Também aprovaram a tese proposta pelo ministro Teori Zavascki, já que a decisão para esse recurso vai valer para outros processos que tramitam em todo o país. Também eu vou pedir vênia a divergência para acompanhar o ministro relator, até porque analisei em meu voto a circunstância de termos decidido o recurso extraordinário 57-2020, agora mencionado mais uma vez pelo ministro Marco Aurélio, e do qual ficou redator para o acordo o ministro Luiz Fux. Entretanto, me parece que a diferença que foi realçada pelo ministro
relator, pelo ministro Theori, é exatamente de que aqui se discute ser ou não serviço de comunicação sujeito à incidência do ICMS a assinatura básica sem franquia de minutos. E, portanto, aqui se tem a circunstância que gera a conclusão, na minha compreensão, do que observou o ministro relator, ou seja, temos aqui, como, aliás, muito bem lançado pela Procuradoria-Geral da República, uma situação na qual esta assinatura desvinculada de planos não determinaria, aliás, que foi diferentemente no sentido do desprovimento que pronunciou, no sentido de que se desvincularia. E o que nós chegamos à conclusão é exatamente em sentido contrário, razão pela qual, pedindo vênias mais uma vez ao ministro Luiz Fux e ao ministro Lewandowski, eu também acompanho o ministro relator, provendo o recurso e, portanto, em conclusão, denegando a ordem de segurança pedida. E proclamo o resultado, recurso provido nos termos do voto do relator, cuja tese, ministro, Vossa Excelência enunciou e está aqui posto no voto, se posso fazer a leitura. A tese a ser firmada, com os efeitos da repercussão, seria de que, aspas, o imposto de circulação de mercadorias e serviços, ICMS, incide sobre a tarifa de assinatura básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviço de telefonia, independente da franquia de minutos conferida ou não ao usuário. Decisão, portanto, tomada na sessão plenária desta quinta-feira. E ainda na mesma sessão, foi iniciado o julgamento de outro processo sobre ICMS. No caso, trata-se de um recurso extraordinário que envolveu a discussão sobre a constitucionalidade da chamada devolução do ICMS pago adiantadamente no chamado regime de substituição tributária. Isso quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. Karina, como assim? Esse sistema de substituição tributária, ele pretende ser mais eficiente, ele pretende fiscalizar e arrecadar logo no início da produção ou ao final. Aqui no caso concreto, tratava-se de uma empresa de combustíveis e para os combustíveis há uma classificação na doutrina dizendo que essa substituição tributária é para frente, ou seja, a arrecadação deste ICMS deve ser feita no início da cadeia produtiva, então no fabricante, de modo que o preço a ser fixado para se arbitrar esse valor do ICMS, ele é pré-estabelecido pelo fisco e ao final lá da cadeia produtiva, quando vai haver o valor do produto final na rede varejista, tem-se aquele valor final do produto e vai se fazer o cálculo. Se aquele ICMS pago lá no início, com o valor pré-fixado pelo fisco, foi um valor pago a mais ou a menor. E aqui justamente a discussão é para saber se, uma vez arbitrado pelo fisco o valor do ICMS e ao final do produto o valor fosse inferior, haveria um crédito a se receber a título daquele ICMS que foi pago lá no início da cadeia produtiva e se esse crédito o contribuinte tem direito a recebê-lo. A emenda constitucional número 3 de 93 alterou o texto da Constituição para dizer que o direito de restituição desse crédito somente acontecerá se não houver o fato gerador que ensejou a incidência desse tributo. Mas o ministro Edson Fachin, relator desse recurso extraordinário e que já proferiu o seu voto na sessão de quinta-feira, entendeu que o contribuinte não pode ter violado direitos e garantias fundamentais à luz desse direito previsto na Constituição, principalmente por conta do princípio da isonomia, do princípio da capacidade contributiva e do princípio da vedação, na verdade, da vedação do confisco. Em razão desses três princípios, portanto, o ministro entendeu que haveria sim o direito de restituição desses valores pagos a maior, contrariando ou pelo menos refutando ou afastando o entendimento que foi proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que entendia que a restituição não era devida. O voto foi proferido apenas pelo ministro Edson Fachin e esse julgamento deve ser retomado
na próxima semana com a continuidade desse julgamento. Vamos rever trecho do voto do relator, ministro Edson Fachin. Na qualidade de intervenção humana voltada a discriminar o público do privado e a redistribuir renda e patrimônio, a tributação não pode transformar uma ficção jurídica em presunção absoluta, ou iure et de iure, tal como ocorreria se o fato gerador presumido tivesse caráter definitivo, logo alheio à narrativa extraída da realidade do processo econômico. Como se afirma em doutrina, em obra de Marco Aurélio Greco, a coerência e a validade da substituição tributária progressiva remanesce na cláusula de restituição. E o que justifica, diz o autor que acabo de citar, a exigência antecipadamente feita é o evento que ocorrerá posteriormente. Não ocorrendo esse evento, o recolhimento perde seu fundamento, sua justificação, e o excesso recolhido deve ser restituído. Continuo dizendo que ao perquirir, se tal cláusula se aplicaria na hipótese da dimensão material do fato gerador presumido, não guardar identidade com aferido no aspecto temporal da hipótese de incidência, a balizada doutrina tributarista referida é categórica no sentido de qualificar o excesso como indébito. E aqui reproduzo apenas o trecho em que o autor citado afirma: não há uma autorização constitucional para cobrar mais do que resultaria da aplicação direta da alíquota sobre a base de cálculo existente ao ensejo da ocorrência do fato legalmente previsto, que é o fato gerador. Antecipa-se o imposto indevido, não se antecipa para arrecadar mais do que o devido. Concluo, então, que uma interpretação restritiva do parágrafo 7 do artigo 150 da Constituição, para fins de legitimar a não restituição do excesso, em meu modo de ver, representaria injustiça fiscal inaceitável em um Estado democrático de direito, fundado em legítimas expectativas emanadas de uma relação de confiança e justeza entre fisco e contribuinte. Em suma, a restituição do excesso atende ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, tendo em conta a não ocorrência da materialidade presumida do tributo. Como já dissemos, a continuação desse julgamento está marcada para a próxima sessão, que acontece nesta quarta-feira, o que significa, inclusive, Karina, que nós já temos encontro marcado, como sempre, com nossos amigos telespectadores. Na próxima semana, quarta e quinta-feira, ao vivo no Direto do Plenário e no final de semana com plenárias. Como sempre, agradecendo a sua companhia aqui conosco e continue na TV Justiça.